Oi gente, eu sou a Sabrina Hidalgo, esse é o Excuse Me e eu decidi fazer aqui um novo quadro no canal. O que vocês acham? Que é o quadro eu apresentando autores pra vocês. Eu geralmente não vou pegar uns autores tão conhecidos, ou talvez vá, não sei, vai do que eu quero apresentar pra vocês. Eu decidi fazer isso pra gente conhecer um pouco mais sobre os autores, sobre seus livros e sobre o que eles estão representando pra gente hoje em dia. Então, a primeira autora escolhida pra este quadro foi a autora Chimamanda Adichie, que é maravilhosa. Vocês vão já entender do que eu tô falando, eu vou explicar um pouco pra vocês sobre ela e sobre os livros dela. Então, se você ficou curioso, já sabe que é só continuar assistindo. Mua! Então, será que você já ouviu falar da Chimamanda Adichie e não sabe? Ela é uma escritora nigeriana de 38 anos, nascida em Enu. Com 19 anos, Chimamanda Ngozi Adichie se mudou para os Estados Unidos e lá ela se formou em Ciências Políticas e em Comunicação. E olha como essa mulher é incrível. Ela tem 2 mestrados, um em Escrita Criativa e outro em Estudos Africanos, os 2 pela Universidade de Yale. Desculpa aí, né? Só isso já, né, dá um tapa na nossa cara. Pra gente ver como essa mulher é poderosa, ela foi a primeira mulher a ser chefe da administração da Universidade da Nigéria. Primeira mulher. Primeira. Olha como ela é importante. E a Chimamanda é uma das escritoras mais importantes das últimas décadas e ela também foi descrita como um dos 20 escritores mais influentes com menos de 40 anos. Eu ouvi falar pela primeira vez na Chimamanda no ano passado, no primeiro período da faculdade, na aula de arte e cultura, e a professora passou um livro pra gente ler dela e pediu pra gente falar um pouco sobre o livro, fazer uma redação falando sobre o livro. E eu simplesmente não achei que eu fosse gostar do livro. Quando ela passou o livro, eu fiquei tipo, ui, deve ser um daqueles livros cheio de, sei lá, coisas difíceis e chatas e, não sei. Tinha aquela coisa que é uma autora de lá da África, a gente não conhece muito bem como são os autores de lá. Então, a gente teve que ler e eu me surpreendi muito, foi uma surpresa assim muito boa por eu ter lido o livro assim pela faculdade, mas eu me surpreendi por ser muito bom. O livro é muito bom. E o livro que ela passou pra gente foi esse aqui, que é o Hibisco Roxo, da Chimamanda, pela editora Companhia das Letras. E essa capa eu já acho ela incrível. Você pode olhar assim, tipo, ok, é uma capa normal, mas ela tem todo um significado, ela dá todo um significado pro livro, sabe, pro contexto da história toda, que você fica, meu Deus, foi uma escolha perfeita. A pessoa que fez essa capa, deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui dentro. Tem, capa por Mayumi Okuyama. Então, Mayumi Okuyama, parabéns. Você leu esse livro, você entendeu realmente sobre o que o livro fala, sobre o que o livro quer passar e conseguiu passar toda a história do livro só pela capa. Parabéns, Mayumi, você é incrível. Então, falando um pouco sobre Hibisco Roxo, é uma história de uma menina de 16 anos que ela é filha de uma família muito rica, o pai dela é um dos mais ricos da cidade, então eles moram lá na Nigéria e tá acontecendo meio uma guerra civil lá na Nigéria e então tá havendo muitos problemas pro pai dela, mas não é sobre a guerra o livro e nem tem tanta importância assim na história, mas conta mais sobre a história da família dela, do pai dela, que é um cara muito abusivo, é um cara muito religioso, só que ele é aquele religioso extremista, e mesmo ele sendo nigeriano, ele não aceita as pessoas da Nigéria adorarem outros deuses ou terem outra religião. Então pra ele só a religião católica que existe, que é a certa, e ele leva isso, sabe, ao pé da letra. Então ele pune os filhos dele, tipo, por coisas básicas, do tipo, os filhos dele comerem antes de ir pro culto. Quando ele pega um dos filhos dele fazendo isso, ele dá uma surra nos dois, tipo, de deixar os dois machucados mesmo. Então ele joga água quente no pé deles e ele bate na mãe deles até ela perder o bebê porque ele achou que ela desrespeitou ele, sabe, coisa assim. Ele é uma pessoa muito abusiva. Você pega um ódio danado do pai dela. Por fora, assim, pra fora da família, ele é um cara que ajuda todo mundo, sabe? Ele é o pai de família exemplar, mas dentro de casa ele toca o terror, ele é um desgraçado que você quer matar. Então essa é basicamente a história do livro, é sobre abusos, ela fala muito sobre preconceitos religiosos. Então, gente, é um livro que ele ensina muita coisa, ele dá um tapa na cara dos extremistas, sabe? Do preconceito religioso, da coisa de se expressar. Você acaba esse livro assim, ele é meio pesado, porque tem umas cenas pesadas de violência, tanto verbal, quanto psicológica, quanto física. Ela escreve de uma leveza tão importante e ela tira aquela coisa formada na nossa cabeça que na Nigéria só tem gente passando fome, só tem gente pobre, na
África toda é assim. E não, já que ela já começa com a protagonista sendo rica e sempre tem o que quer, tudo do melhor, só que não tem amor de verdade na casa, que vive numa casa em guerra. A Chimamanda, ela ensina muita coisa pra gente aqui. É um livro maravilhoso que quebra vários preconceitos, que te ensina muita coisa, ensina a você ver um mundo completamente diferente, e você aprende com a protagonista e aprende a como se portar e a como, sabe, abrir a mente para as coisas reais da vida e ser mais aberta e amar o próximo e essas coisas todas. Então, vale muito a pena você ler esse livro, O Bisco Roxo, da Chimamanda Adichie. Ela também tem outros 2 livros que eu vou deixar a capa deles aqui, que é o Americaná, que é um dos principais livros dela, que na verdade foi o que, sabe, o livro que fez ela ser reconhecida pelo mundo afora. Americaná, ele conta a história de uma nigeriana que sai da Nigéria por conta da guerra que tá acontecendo na Nigéria, e ela vai morar nos Estados Unidos. E só que quando ela chega nos Estados Unidos é uma realidade completamente diferente, e ela sofre muito preconceito por ela ser imigrante, negra e mulher. Então ela tem que passar por todo esse preconceito, e 15 anos depois ela vira uma blogueira muito famosa nos Estados Unidos, e então ela decide voltar pra Nigéria pra visitar. E quando ela volta pra Nigéria, ela vê que a Nigéria não tá mais do jeito que ela lembrava. Tá tudo mudado, aquela guerra que ela fez ela fugir, passou, outras guerras estão acontecendo, mas tá uma nova tradição, uma nova cultura lá, meio diferente, que ela não entende muito. E as pessoas de lá, as pessoas mais tradicionais, começam a chamar ela de Americaná, que é o termo que eles usam para as pessoas que saem da Nigéria, vão para os Estados Unidos, e quando voltam, eles se portam como americanos, em vez de se portar como nigerianos. Então, é essa que dá a cara do livro, é por isso que o nome do livro é Americaná. E ele é um livro meio romance, meio crítica social, porque ele trata muito sobre preconceito racial, sobre imigração, sobre a questão de gênero, sobre a desigualdade social, então também vale muito a pena ler. Eu ainda não li, a minha professora recomendou pra gente ler. Também é publicado pela Companhia das Letras, então vale também muito a pena ler. E o terceiro livro, assim, mais importante dela, eu tô falando só dos livros mais conhecidos e mais importantes, mas ela tem vários outros livros, eu vou deixar no link da descrição todos os livros dela publicados aqui no Brasil. O terceiro livro é o livro Meio Sol Amarelo, que vai contar a história de 2 irmãs gêmeas nigerianas, e uma delas é mais cabeça, é mais estudiosa, ela decide ir pra universidade em outra cidade pra fugir um pouco do jogo de poder do pai dela. Ela decide não entrar nesse jogo de poder, então ela se muda pra essa outra universidade pra poder estudar lá e também pra poder ficar perto do namorado dela. E a outra irmã dela, ela é mais já pra frente, mais pragmática, ela sai flertando com todos os homens que ela vê na frente, principalmente os militares. Então elas duas meio que são uma metáfora pra representar os 2 lados da guerra que tá acontecendo no país naquele momento. Então esse é um livro sobre guerra, amor, responsabilidade, nação, patriotismo, fome, família, traição. Esse é um livro que traz tudo isso. E ele também é muito importante pra gente ler, porque ele traz um leque de coisas que vai assim, é um tapa na cara atrás do outro. Então ele é bem importante pra gente ler. Eu acho que todo mundo deveria ler os livros da Chimamanda, porque ela é incrível como escritora. Ela escreve de uma forma tão limpa que você consegue entender. É bem leve, rápido a escrita dela. Não são palavras rebuscadas, são palavras fáceis, de fácil entendimento e com grandes valores pra ensinar pra gente. Então dê uma chance pra Chimamanda. Não olhe assim, ai meu Deus, é um livro que fala sobre a Nigéria, deve ser chato. Não, gente, ele é incrível, gente. Não julgue os livros dela por esses temas. Eu acho que todo mundo tinha que começar a ler a Chimamanda, porque ela vai estar aí, ó, lançando mais livros e vai estar dando tapa na cara de mais gente, porque ela trata de assuntos que estão em alta no momento e que a gente precisa conversar, que é sobre a questão racial, sobre a questão de igualdade de gênero, sobre a questão de desigualdade social e de imigração e tudo isso que tá à tona nesses últimos anos. Então eu acho muito importante todo mundo ler. Então fica a dica, ok? Inclusive ela é muito premiada, já ganhou diversos prêmios assim importantíssimos no mundo da literatura, como o National Critical Book Awards em 2013 e o prêmio Commonwealth Writers em 2005, e os 2 pelo livro Americaná, que eu falei pra vocês agora há pouco. E ela também ganhou o Orage Prize pra ficção em 2007 pelo livro Meio Sol Amarelo, que inclusive foi adaptado para cinemas. Então se vocês pesquisarem aí, dá pra gente encontrar o filme Meio Sol Amarelo, que eu ainda não vi também, mas com certeza deve ser incrível. Então eu acho que com essas coisas que eu falei, vocês já viram o quanto essa mulher é incrível, o quanto a escrita dela é maravilhosa. Ela escreve de um jeito tão forte, tão inspirador, sabe? Que você acaba o livro com outra cabeça, você acaba o livro refletindo e pensando que realmente essas coisas têm que ser discutidas. Essas questões de questão racial, questão de gênero, de desigualdade social, de imigração, que é tudo que a gente tá vivendo no momento, que o mundo tá meio louco com isso. Então é uma ótima recomendação pra você ler os livros da Chimamanda, pra gente realmente entender tudo isso e entender que a gente tem que respeitar um ao outro, independente de qual seja a sua cor, raça, opção sexual,
sexual, religião, gênero, qualquer coisa. A gente só tem que respeitar os outros. Então é isso que a Chimamanda quer. A Chimamanda ensina nos livros dela e eu acho que as pessoas precisam ler estes livros pra poder entender isso e a gente viver num mundo cada vez melhor. Então, como diz uma famosa frase que anda por aí pela internet, que eu não lembro de quem é, que diz: os livros não mudam o mundo, mas mudam as pessoas que podem mudar o mundo. Então, isso é o que a Chimamanda traz nos livros dela e eu acho que é isso que todo mundo precisa, necessita entender nos dias de hoje. Inclusive, a Chimamanda entrou assim nas mídias e ficou bastante conhecida quando ela publicou um discurso feminista chamado We Should Be All Feminists, que esse discurso fez tanto sucesso que a Beyoncé lançou aquela música Flawless. No clipe dela, ela vai cantando e aparece a voz da Chimamanda declamando esse discurso. Vocês podem ver que ela não é qualquer pessoa, não. Ela é uma pessoa bastante importante hoje em dia e que todo mundo deveria, parar pra escutar porque ela sabe o que fala. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, apresentando um pouco sobre a autora Chimamanda Adichie pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você já leu algum livro da Chimamanda, ou se você pretende ler, se você gostou, o que você achou da Chimamanda, escreve pra mim aqui nos comentários que eu vou gostar muito de ler e de saber a sua opinião. E se você gostou, já sabe o que tem que fazer. É só curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!